Bom dia, começando mais uma correção aqui do nosso simulado. 21ª questão. Devido ao bom desempenho da turma do sétimo ano em matemática, a professora Cíntia decidiu levar os alunos ao cinema, aproveitando uma promoção. Ela comprou 18 ingressos, cada um custando R$ 12,90, e conseguiu um desconto de 40 no total da compra. Então vamos lá. Se cada ingresso custa R$ 12,90, 18 ingressos vão custar R$ 232,20. 232,20. Já que ela ganhou um desconto de 40 no total da compra, então esses 232,20 a gente tem que subtrair os 40, certo? Fazendo a subtração, a gente vai ter aqui R$ 192,20. Ela pagou com a nota de R$ 200. Então, R$ 200 menos o preço que ela gastou. E assim a gente vai obter o troco, que é o que a questão está pedindo. A gente vai sair pegando emprestado aqui. Então, 0,8700. R$ 7,80. Letra C. Observe as medidas da casa de Pedro, da piscina da casa de Pedro. Quais são as medidas de área e perímetro dessa piscina, respectivamente? Primeiro, a gente tem que entender que se esse lado aqui todo tem 9 e esse daqui 4,5, logo esse daqui também vai ter 4,5. Se esse lado inteiro tem 12 e aqui a gente já tem 4,5, esse daqui terá 7,5. Com essas informações a gente já consegue calcular o perímetro, que é a soma de todos os lados. 9 mais 4,5 mais 4,5, aqui já tem 18, mais 12, 30, mais 4,5, 34,5, mais 7,5, 42 metros de perímetro. A gente já chega numa alternativa. Mas, só para verificar, a gente pode dividir aqui e calcular a área de um quadrado e de um retângulo, que é mais fácil. 4,5 vezes 4,5 essa primeira aqui a gente tem que ela vai ter de área 20 e 25 metros quadrados. Essa daqui, após efetuar a multiplicação de 12 por 4,5, a gente vai obter 54 metros quadrados. Se essa daqui tem 54 e essa 20,5, a soma das duas a gente vai obter 74,25 metros quadrados. Vigésima terceira questão. Emanuel jogou um dado comum uma vez. A probabilidade da face voltada para cima ter sido um número par maior que 4. Então, no conjunto dos números de um dado tradicional, a gente quer um número par maior que 4. Que a gente só tem o número 6. Então, a gente tem um número, que é o caso favorável, que é o que a gente quer
saber que saiu o que a gente quer que saia de um total de 6 números. Então, letra A, um sexto. 24ª questão. A professora do sexto ano escreveu a seguinte sequência de números no quadro: 3, 4, 7, 10, 11, 15, 19, 25, 27, 33. Sabendo que a professora sorteará um desses números, qual a probabilidade de um número sorteado ser um número primo? Números primos são aqueles que só têm 2 divisores, número 1 e ele. O número 3, os divisores são 1 e 3. O número 4, os divisores são 1, 2 e 4. Do número 7, 1 e 7. Do número 10, 1, 2, 5 e 10. Do número 11, 1 e 11. Do número 15, 1, 3, 5 e 15. Do número 19, 1 e 19. O número 25, 1, 5 e 25. O número 27, 1, 3, 9 e 27. E o número 33, 1, 3 e 11. E o 33, né? Então, os números primos que a gente tem: o número 3, número 7, número 19 e o número 11. São 4 números de um total de 10. Para a gente encontrar em porcentagem, a gente multiplica isso aqui por 100%. Cortamos esse zero com esse zero aqui. 4 dividido para 1, 4 vezes 10, 40%. Alternativa B. Em uma turma de 35 alunos, 40% são meninas. Quantas meninas e quantos meninos tem na sala? Para a gente calcular, a gente tem 35 alunos e só multiplicar por esse 40%, que é 40 sobre 100. Cortamos esses dois zeros. 35 vezes 4, a gente vai ter 140 dividido por 10. Corto os zeros, 14 dividido para 1, 14 meninas. Então, a alternativa que tem 14 meninas, letra D. Lucas e Pablo estão correndo diariamente de segunda a sexta-feira. A meta deles é correr 4 quilômetros. Meu Deus, minha caneta tá. Correr 4 quilômetros por dia. Lucas correu na última semana 20 quilômetros. E Pablo correu apenas 18 quilômetros. Quantos por cento a menos Pablo correu em relação a Lucas? A gente tem que entender logo a relação que existe entre 18 e 20. Para isso, a gente pode montar uma razão, 18 sobre 20, e quando a gente simplificar por 2, a gente vai ter 9 sobre 10. Transformando isso aqui em porcentagem, 9 vezes 10, 90%. Então, 18 é 90% de 20. Se 18 é 90%, os 20 serão 100%. A questão quer saber quantos por cento a menos Pablo correu em relação a Lucas. Se Lucas correu 100% e Pablo correu 90%, a diferença deles ficou apenas em 10%. Rian e Thalia brincavam de adivinhar um número mágico e Rian fez a seguinte descrição para Thalia. Pensei em um número, subtraí 8 unidades, depois adicionei a ele minha idade, dividi tudo por 6 e obtive como resultado... E obtive 5 como resultado.
Se Rian tinha 12 anos de idade, qual deve ter sido a resposta de Thalia para ela vencer o desafio? Não sei por que isso está acontecendo, mas espero que pare. Então vamos lá. Pensou em um número, a gente não sabe que número é esse. Subtraiu 8. Depois adicionou a idade dele, que é 12 anos. Dividiu tudo por 6 e obteve 5. A gente pode resolver essa questão utilizando operações inversas. Se ele dividiu tudo por 6, a gente pode multiplicar esse 6 por esse 5 que está aqui desse outro lado. E a gente vai ter n menos 8 mais 12 igual a 30. A operação inversa da soma, a subtração. Então, a gente ia ter n menos 8 é igual a 30 menos 12, que é 18. Agora, a operação inversa da subtração é a adição. Então, o número é 18 mais 8, que é 26. Só para verificar, 26 menos 8, 18, mais 12, 30, dividido para 6, 5. 28ª questão. Ao ler um livro, um jovem percebeu que na segunda-feira já havia lido 1/3 do total de páginas. No final da semana, leu mais 1/2 do mesmo livro e na semana seguinte leu as 12 páginas restantes. Então ele leu 1/3 mais 1/2 mais 12, isso aqui deu número de páginas. Esse número de páginas a gente pode representar como um inteiro, o livro inteiro. Então, se ele leu 1/3 mais 1/2, a gente tem 5/6. Mais 12 vai ser igual ao número total de páginas. Para a gente chegar num todo aqui, esse número aqui deve ser 1/6 do total de páginas. Porque assim que a gente somar com os 5/6, a gente vai obter o 1 inteiro. Então, se o 12 que a gente tem aqui, ele representa 1/6, para a gente encontrar o inteiro, a gente precisa de 6/6. E 12 vezes 6 72. Então, logo o livro tinha 72 páginas. Ana, Beatriz, Cláudia, Daniela e Érica foram visitar a vovó Margarida. Beatriz chegou antes de Ana e depois de Daniela. Já Cláudia, Daniela e Érica chegaram uma seguida da outra nessa ordem. Então, Beatriz chegou antes de Ana e depois de Daniela. Já Cláudia, Daniela e Érica chegaram uma seguida da outra, nessa ordem. Então, a ordem que a gente tem é que chegou Cláudia, Daniela, Beatriz, Ana e Érica. O que nos leva que a primeira a chegar foi Cláudia, que é a letra C. De quantos números distintos entre si, menores que 30.000, tem exatamente 5 algarismos e não repetidos pertencentes ao conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente quer um número de 5 algarismos que seja menor que 30.000 e que tenha todos os 5 dígitos diferentes. Para essa opção aqui de número, a gente só vai ter o número 1 e o número 2. Porque se eu colocar o número 3, qualquer outro número que eu colocar aqui vai ser maior que 30.000. Então, a gente tem duas opções para esse número.
Desses, já que são algoritmos distintos, a gente não pode repetir. Desses 6, qualquer um que eu escolher para cá, para o início, o número 1 ou o número 2, para o segundo dígito vai me sobrar 5 opções. Para o terceiro dígito, 4. Para o quarto dígito, 3. E por último, 2. Por exemplo, se eu escolher o número 1 aqui, eu vou ter 5 opções. 2, 3, 4, 5, 6 para escolher. Escolhi o 2. Me sobraram 4 opções. 3, 4, 5 e 6. Escolhi o 3. Sobraram 3 opções. 4, 5 e 6. Escolhi o 4. Aqui sobrou 2 opções. Ou 5 ou 6. Então, princípio multiplicativo, agora é só a gente multiplicar. 2 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 2 vezes 5, 10. Vezes 4, 40. Vezes 3, 120. Vezes 2, 240. Alternativa D. 31ª questão. A Lagoa do Parque Municipal de Belo Horizonte possui aproximadamente 7.900 metros cúbicos de volume. Esse volume em ml é igual a... Primeiro a gente tem que transformar metros cúbicos em litros. Para fazer essa transformação, a gente multiplica por 1.000. 7.900 vezes 1.000, a gente vai ter 7.900.000 litros de água. A gente quer em ml. Agora a gente precisa transformar de litros para mililitros. Mais uma vez, a gente multiplica por 1.000. Multiplicando 7.900 por 1.000, a gente vai ter 7.900.000 multiplicado por 1.000, 7.900.000.000 de ml, que é a alternativa C. 32ª questão. Uma empresa produz produtos de limpeza. Decidiu construir um reservatório em formato de um paralelepípedo reto-retângulo com dimensões 2,5 por 13 e 1,5 de profundidade. Qual é a capacidade de armazenamento desse reservatório? Primeiro a gente tem que calcular o volume, e para calcular o volume, multiplicamos as medidas. 2,5 vezes 1,5 a gente vai obter 3,75. Agora, multiplicando 3,75 vezes 13, a gente vai obter 48,75 metros cúbicos. Para fazer a transformação de novo, a gente vai usar essa fórmula aqui. De metros cúbicos para litro, a gente multiplica por 1.000. 48,75. Quando a gente multiplicar por 1.000, a gente vai andar com a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. Então, a gente vai adicionar um zero aqui no final. E a vírgula vai ficar aqui. Obtendo assim 48.750 litros. Veja na tabela a seguir quais são as maiores cidades do país em número de habitantes. Questão 33. De acordo com essa tabela, quantos habitantes a cidade de São Paulo tinha mais que a cidade do Rio de Janeiro quando foi realizado esse levantamento? Então vamos lá. São Paulo, 11.895.893 menos o Rio de Janeiro, 6.453.682. 1, 2, 2, 4, 4, 5. 11 menos 6, 5. Então, 5.442.211 habitantes.
Utilizando cubinhos com arestas medindo 2 centímetros, Marina fez a seguinte construção. Qual é a medida do volume em centímetros cúbicos da peça construída por Marina? Primeiro, se cada cubinho tem 2 centímetros, cada aresta tem 2 centímetros, cada cubinho vai ter 8 centímetros cúbicos. A gente multiplica as 3 arestas e obtém o volume. Se cada cubinho tem 8, a gente precisa logo saber quantos cubinhos a gente tem aqui. Temos 1, 2, 3. Atrás desses dois tem outros 2, então já são 5 nessa camada de baixo. Na camada do meio, 3 e aqui 1. A gente tem, então, ao total, 9 cubinhos. Se cada um tem 8 centímetros cúbicos, a gente vai obter 72 centímetros cúbicos. Letra C. O gráfico abaixo mostra o número de desempregados no Brasil em milhões de pessoas no período de 2013 a 2018. Com base nesse gráfico, observa-se que a quantidade de pessoas sem trabalho no mundo permaneceu a mesma entre 2017 e 2018. Não. Falso. Teve um aumento menor de 2015 a 2016 em relação a 2017 e 2018. Entre 2015 e 2016, aumentou 1.800.000. De 2017 a 2018, aumentou 1.100.000. Então, falsa também. Aumentou 7,6 milhões entre 2015 e 2018. 2015, 10. 2018, 13.400. Não tem como ter aumentado 7,5. Aumentou 4,3 milhões entre 2014 e 2016. 2016, 1.011.800.000, menos 2014, que foi 7.500.000. Então, 4.300.000 aumentou de 4,3 milhões. 36ª questão. As duas turmas de sexto ano da Escola da Aplicação participaram de uma pesquisa que visou entender qual a preferência musical dos estudantes dessa turma. O gráfico abaixo mostra o resultado da pesquisa. Aproximadamente 100 estudantes foram pesquisados. A gente tem 15 mais 25, 40, 50, 55, 59, 68, aproximadamente 68. Então, não, está muito longe dos 100 ainda. O estilo musical preferido pelos estudantes é o rock? Não, porque o maior do gráfico é o pop. O hip hop aparece como o terceiro estilo musical mais escutado pelos estudantes. Em primeiro lugar, o pop, com 25. Segundo, o rock, com 15. Terceiro, o hip hop, com 10. Depois, MPB, rap e sertanejo. Então, letra C. O hip hop aparece como o terceiro estilo musical mais escutado pelos estudantes. Quantas senhas, 37ª questão, quantas senhas com 4 algarismos distintos podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Então, como são com algarismos diferentes, a gente tem, para essa primeira opção, qualquer um dos 9 números. Para cá, os outros 8 restantes, já que a gente escolheu 1. Aqui, 7 e 6. Efetuando todas essas multiplicações, a gente vai obter dali 72 e aqui 42. E multiplicando,
Somando agora, a gente vai ter 4, 12, 3.024. Letra C. Um salão possui 8 cadeiras desocupadas. 3 pessoas desejam se sentar nelas, cada um ocupando uma das cadeiras que estão vazias. De quantas maneiras diferentes poderá ocorrer? A primeira pessoa, ela vai ter à disposição 8 cadeiras. A segunda pessoa, 7. E a outra pessoa, 6. Multiplicando, 8 vezes 7 vezes 6. Aqui a gente já sabe que é 42 pela conta anterior. Vezes 8, 16, 32, 336. Letra D. Fábia confeccionou um balão junino no formato de um sólido geométrico, chamado dodecaedro. Conforme a figura a seguir, entregou para seu amigo Darlan pintar. Darlan contou o número de faces do sólido geométrico para saber de quantas cores precisaria para que todas as faces tivessem cores diferentes. Quantas são as faces contadas por Darlan num dodecaedro? Então a gente tem essas daqui da frente, 1, 2, 3. As de trás, 4, 5, 6. As de cima, 1, 2, 3, as da frente. E de trás, 4, 5, 6. Que ao total são 12 faces. Um dodecaedro, 12 faces. Dodé de 12. 2 e 10. 40ª questão. O terreno de Dona Terezinha foi dividido em 3 lotes iguais. Determine a área deste terreno, sabendo cada lote, cada lote. Mede 8 por 15. Para a gente encontrar a área, a gente vai multiplicar largura por altura. E vamos obter 120 cada um. Esse 120, esse 120 e esse 120. Somando os 3, a gente vai obter 360 metros quadrados. Lembrando que aqui é metros quadrados. Então, alternativa D. E assim finalizamos mais uma correção.